pais começaram a orar e a presença de Deus já estava neste lugar. Então, a presença de Deus está aqui. Josué 6, todos encontraram a palavra de Deus? Glória a Deus. Josué 6, versículo de número 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, e ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou carregando em minhas mãos a cidade de Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vocês todos, homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente as trombetas de chifres de carneiro, vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e as muralhas cairão. E as muralhas cairão, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Somente até aí, amados. O texto qual o Senhor Jesus ele colocou no meu coração, na verdade, ele falou muito comigo sobre Josué, e nós vamos aprender algumas lições que Josué ele nos ensina. Então, primeiramente, nós estamos diante desse texto qual o Senhor Jesus, qual Deus, ele fala com Josué através de um anjo, e ele começa a dar todas as instruções, e os irmãos conhecem o texto, Todos que ministraram falaram sobre o texto, então eu acredito que até o quinto elo dessa campanha todos já conhecem, este texto. E o Senhor Jesus ele falou comigo a respeito de Josué. Quando nós estávamos no segundo elo desta campanha, o Senhor Jesus ele falou comigo, ele me deu esta palavra. E durante a madrugada ele me deu toda a palavra. E eu comecei a meditar nessa palavra, comecei a falar com o Senhor durante esse percurso até chegar aqui. Então, essa semana eu sentei novamente e fui ler a palavra do Senhor Jesus, e ele começou a falar comigo: fale a respeito de Josué. Fale a respeito de quem era Josué. Fale a respeito da obediência e do caráter de Josué. Todos aqui nós sabemos que Josué, ele só conseguiu porque eles estavam debaixo de uma palavra. Estavam debaixo da ordem do Senhor. O Senhor havia ordenado: eu darei nas tuas mãos Jericó. Então a palavra do Senhor Jesus ela já tinha sido liberada, e Josué ele apenas obedeceu a palavra que Deus tinha liberado. Então Josué, ele era um homem que ele era sucessor de Moisés. Antes dele ser chamado, dele ser levantado para essa missão, ele caminhou algum tempo ali fielmente do lado de Moisés. E eu acredito comigo que ali Deus estava preparando Josué para esse momento que ele precisaria ser forte e corajoso. Todos nós conhecemos a passagem que Deus ele vai falar para Josué: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Todo mundo conhece essa passagem. Mas por que Deus ele libera essa palavra sobre Josué? Todas as missões em que Josué estava, Deus exigia dele força, coragem, obediência, porque ele estava ali em frente de guerras, enfrentando desafios que não eram fáceis. Então Deus ele falou comigo, a primeira coisa que eu gostaria de falar com a igreja: antes de Deus te enviar, primeiro ele vai te capacitar. Glória a Deus. Deus, ele chama Josué em um cenário onde Josué está extremamente angustiado, porque Josué ele acaba de perder o seu líder, que era Moisés. Então, assim como qualquer homem, como qualquer pessoa, Josué, ele
dor do luto. Então Deus, ele vai falar lá no primeiro versículo de Josué, ele vai falar de Josué: levanta-te, levanta-te. Deus estava pedindo dele algo, uma força que ele precisava tirar de dentro dele, porque a obra de Deus ela não podia parar. Então, com a morte de Moisés, Deus levanta Josué. E Deus, ele fala para Josué: Josué, levanta-te. Deus, ele conhecia as limitações de Josué. Ele sabia das suas dores, ele sabia e conhecia as suas limitações. Quem sabe você entrou aqui pensando nas suas dores que você tem carregado. Quem sabe você tem entrado aqui em cenários desfavoráveis. Mas o Senhor, ele exige de você posicionamento. Assim como ele disse a Josué: Josué, levanta-te. Josué, esforça-te. Assim o Senhor está liberando essa palavra para algumas pessoas. Você chegou aqui em cenários desfavoráveis, em dores que você tem carregado e você não tem entendido. Mas na verdade o Senhor Jesus está exigindo de você posicionamento. Aleluia. Então Josué, naquela forma qual ele estava com dor, com a dor do luto, sofrendo. Mas lá em Deuteronômio, o Senhor Jesus, ele falou no meu coração a respeito de que antes de te enviar, ele vai te capacitar. Glória a Deus. Lá em Deuteronômio 34, versículo 9, vai falar assim que antes de Moisés morrer, Deus, ele fala para que Moisés coloque as suas mãos sobre a cabeça de Josué. E através daquela imposição de mãos a qual Moisés ele coloca sobre a vida dele, coloca a mão sobre a cabeça dele, e uma parte da unção que estava sobre Moisés é transferida para Josué. Então Josué, ele é capacitado por Deus. Ele recebe a unção de sabedoria. Ele recebe a unção que só Deus ele pode entregar. Aí nós olhamos e falamos como é lindo. Josué, ele era obediente. Josué, ele era um homem forte, ele era um homem corajoso, que obedecia a Deus. Aí nós olhamos para esse texto e nós começamos a ver que a queda das muralhas foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso, que através da obediência, aquele povo rodava aquela cidade, aquele povo teve perseverança. Aí nós vamos entender da onde veio esta perseverança, nós vamos entender da onde veio esta unção, a unção de capacitação de Deus desceu sobre a vida de Josué, para que através da capacitação dos céus as muralhas viessem a cair. Mas não é fácil nos posicionarmos. Não é fácil. Você consegue imaginar Josué naquele momento de luto, naquele momento de dor, onde ele estava olhando para as suas dores e estava olhando para o teu cenário totalmente desfavorável. Quem sabe se esquecendo que havia uma palavra que quando Moisés viesse a morrer, ele assumiria. Quem sabe por aquele momento ele se esqueceu que existia uma palavra sobre ele. Mas aí Moisés ele fala assim: está aqui meu filho, está aqui meu servo fiel. Deus te capacita hoje para você avançar e fazer aquilo que Deus começou na minha vida. Ei, através daquilo que Deus derramou sobre a tua vida, através daquilo que Ele está derramando, a tua descendência, a próxima geração vão viver e vão provar da bondade do Senhor. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida será derramado para os teus filhos, será derramado para a tua casa, será derramado para a tua família. Aleluia. E você não pode desistir. Você não pode se acostumar. Você tem que se posicionar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você precisa se posicionar. Porque antes de Deus dar a ordem, vai Josué, Deus primeiro derramou a capacitação. Deus primeiro derramou a unção sobre a vida dele.
E Ele me chama em cenários desfavoráveis. Em momentos difíceis, é o Senhor Jesus te avançando para o propósito. O Senhor Jesus, Ele precisa usar a nossa dor. Nós precisamos arrancar força de dentro de nós para continuar perseverando. Aleluia. Existe processo na nossa vida. Nós precisamos arranjar força. Quando Deus Ele fala para Josué: Josué, levanta-te, esforça-te, Josué. É porque Ele sabia das limitações que Josué tinha dentro dele. Ele sabia que Josué, como qualquer um de nós somos limitados, nós somos falhos, nós pensamos em desistir, nós pensamos em parar, mas nós não podemos parar, nós temos que continuar enfrentando. Aleluias. Então nós entendemos com Josué que a dor ela não pode paralisar o propósito de Deus. Ela não pode te paralisar. O terceiro ponto que Deus Ele falou comigo. O primeiro ponto é que antes de te enviar, o Senhor Ele vai te capacitar. O segundo ponto, que Deus nos chama em cenários desfavoráveis. E no terceiro ponto, Ele falou comigo: nós precisamos largar as nossas armas para receber as armas que Ele quer nos entregar. Porque Josué, ele era um homem militar. Se você for procurar, se você for pesquisar sobre Josué, você vai ver lá na Bíblia que Josué ele estava na frente daquelas batalhas. Ele era quem governava, quem dava ali as ordens aos povos de Israel durante todas as guerras. Josué era quem estava na frente. Então, se ele estava na frente é porque ele entendia do campo de batalha. Josué, ele sabia como funcionava o campo de batalha. Só que Josué ele não foi escolhido por Deus por conta das suas habilidades. Josué ele não foi escolhido por conta que ele entendia de batalha. Josué não foi escolhido por conta do seu conhecimento, mas Josué foi escolhido pelo seu caráter e por obediência. Josué foi levantado por Deus porque ele sabia que ele seria um homem obediente. Só que nós temos a querer lutar as batalhas com as nossas próprias guerras, com as nossas próprias armas. E nós queremos enfrentar as guerras espirituais com armaduras, com ferramentas, com armas que são físicas, terrenas. Mas Josué ele precisou largar todo o seu conhecimento sobre ali aquela batalha. Ele tinha que confiar no Senhor. Então o Senhor falou comigo: vocês precisam abrir mão do que é natural. Vocês precisam largar o que é natural, as armas que são terrenas. Às vezes a gente pensando: Senhor, eu conheço sobre esse assunto, eu sei como funciona, e nós queremos fazer da nossa forma. Mas o Senhor disse: lança todas as armas terrenas e recebe as minhas estratégias celestiais. Porque existem barreiras, existem pilares que são celestiais, que são espirituais, e nós só vamos vencer espiritualmente, com armas espirituais. E é difícil a gente deixar as nossas armas. É difícil a gente querer deixar o Senhor Jesus fazer da forma que Ele quer. É difícil porque quando nós vemos, nós estamos ali, recebemos uma palavra, como nós temos recebido durante essas campanhas, durante o culto. É maravilhoso a presença de Deus, a forma que ela desce, que ela trabalha, e a gente sai daqui cheio de força, cheio de coragem. Mas aí lá na segunda-feira, na terça-feira, o problema ele começa a chegar, e aí nós queremos pegar de novo o controle e lutar com as nossas mãos, quando na verdade o Senhor está dizendo: se você acreditar na minha palavra, se você acreditar na palavra que eu liberei, nas estratégias que eu tenho para te dar, porque era loucura
palavra. Deus liberou uma palavra. E aí, aquelas vezes, o medo poderia tomar conta. E aquelas pessoas, quem sabe, queriam tomar o controle das mãos e querer agir com a própria forma. Mas eles precisaram seguir as estratégias de Deus para conseguir a vitória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então nós só vencemos batalhas espirituais com armaduras espirituais. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Efésios 6 vai falar sobre isso. Vai falar que a nossa guerra ela não é contra a carne, nem contra sangue, mas ela é contra principados, potestades, contra forças do mal que atuam nas regiões celestiais. E como que nós vamos vencer essas forças contrárias se nós estamos firmados nesta terra? Se nós estamos trabalhando e se esquecendo do que é espiritual, se esquecendo de buscar a direção de Deus, se esquecendo de se armar, de se revestir das armas que são espirituais. E essas armas somente através da tua busca nós vamos conseguir, somente através da nossa busca nós vamos conseguir. Então, através de cultos, nós recebemos força, nós recebemos uma palavra e nós começamos aquilo traz ânimo para nosso espírito, traz força, traz revestimento. Só que as armaduras, elas só estão disponíveis para aquelas que buscam, aquelas que pegam a força, aquelas que se revestem. Então nós precisamos entender que nós só vamos vencer com ferramentas espirituais. E Deus, Ele nos chama para lançar sobre Ele nessa noite tudo aquilo que você conhece, do seu conhecimento, porque às vezes nós estamos tão firmados naquele conhecimento que nós já temos e nós achamos que nós não precisamos buscar mais, somente até ali está bom. Mas quando na verdade Deus Ele quer derramar ferramentas novas sobre a tua vida. Então você pode levantar as suas mãos nessa noite. Eu quero profetizar sobre a tua vida que nessa noite o Senhor Jesus está derramando ferramentas novas, óleo fresco sobre a tua cabeça, que vai te dar mais unção, que vai te dar capacitação, que você irá vencer não através do teu conhecimento, mas através da presença do Senhor Jesus sobre a tua vida. Aleluias! Nós tomamos posse disso que está sendo derramado sobre as nossas vidas. Nós vamos conseguir vencer através da obediência. E a ferramenta de guerra, a arma de guerra espiritual que Josué tomou nas suas mãos foi a obediência. Através da obediência, ela é uma chave poderosa no mundo espiritual, porque Deus, Ele já havia liberado essa palavra. Ele já tinha falado lá no versículo 2, Josué, estou te dando Jericó em tuas mãos, essa batalha já é sua. Então Josué, ele somente se movimentou através da obediência. E só quem anda em obediência consegue alcançar o favor de Deus. Aleluia. E não é qualquer pessoa que consegue andar em obediência, porque só anda em obediência quem tem intimidade e quem ouve a voz de Deus. Não tem como nós obedecermos a Deus se nós não ouvirmos a voz de Deus. E não tem como nós queremos caminhar sem uma direção, sem que o Senhor ordene. Porque nós vamos ver que o anjo, o Senhor Jesus, o Senhor, Ele mandou o anjo para que falasse com Josué.
para que desse todas as estratégias para que ele viesse obedecer. Mas e se Josué não estivesse próximo de Deus? E se Josué não estivesse sensível para reconhecer que verdadeiramente quem havia falado era Deus? Então esse é o maior dos nossos problemas. É pensar que podemos caminhar sem ouvir a voz de Deus. E não tem como caminhar sem ouvir a voz de Deus. Porque se Deus ele dá todas as estratégias, é porque nós estamos perto. E só desobedece uma direção de Deus. Só desobedece, só anda em desobediência, em teimosia. Quem já não tem o temor do Senhor Jesus. Quem já não tem mais o temor pela palavra. Então nós conseguimos ver que Josué caminhava lado a lado com Deus. Ele era sensível à voz de Deus. E ele temia ao Senhor. Por isso que ele obedece. Josué poderia ter pensado: pois eu conheço. Eu tenho algumas estratégias. E se ele decide então pegar aquelas estratégias e aqueles conhecimentos que ele tinha adquirido conforme aquela caminhada militar que ele tinha, quem sabe nós temos certeza que se ele ouvisse a sua voz, fizesse a sua vontade, as muralhas não iriam ser caídas. As muralhas só caíram porque ele não em obediência. Isso nós conhecemos o texto, nós sabemos o texto. E o que acontece quando nós desobedecemos a voz de Deus? Quando nós desobedecemos a voz de Deus, nós colhemos o fruto da desobediência. A palavra de Deus ela vai nos dar como exemplo Saul. Saul ele foi um homem levantado por Deus, ele era um homem, que conhecia a presença de Deus. Mas por algum tempo, algo aconteceu na caminhada de Saul, que Saul ele começou a desviar o seu coração de Deus. E você lembra quando Deus ele fala assim para Saul: Saul, destrói tudo aquilo que é dos amalequitas. E Saul ele pega e ele separa os melhores animais. E ele desobedece a voz de Deus. Deus havia falado: mate tudo, todos e tudo o que pertence a eles. Mas Saul desobedeceu a Deus e falou assim ainda: eu vou deixar esses animais para oferecer como oferta de sacrifício ao Senhor. Mas Deus não havia pedido sacrifício, ele pediu obediência. Ele não pediu sacrifício. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele se alegra mais com obediência do que sacrifício. Isso está lá em 1 Samuel. E quantas vezes queremos desobedecer a Deus? Nós queremos assim, Deus ele fala assim: filha, faz algo. Quantas vezes o Senhor ele pede a nós obediência e nós ainda obedecemos pouca parte e falamos assim: não, Deus, eu vou deixar essa parte. E nós ainda falamos: Senhor, é para a glória do teu nome, é para glorificar o teu nome. Porque Saul ele deveria ter obedecido, mas ele fala: não, eu vou deixar esses animais mais gordos e vou dar de oferta como sacrifício para o Senhor. E Saul colheu com o fruto da desobediência. Saul ele desobedeceu e ele perdeu o lugar aonde Deus havia colocado. Porque Saul ele já começou a se perder no meio do caminho. Começou a fazer aquilo que ele queria, aquilo que ele achava que era melhor, a obedecer apenas uma parte do que Deus queria, quando na verdade Deus ele quer a nossa entrega total. A nossa entrega deve ser total a Ele. Nós não devemos apenas oferecer uma parte da nossa obediência, mas devemos entregar tudo o que nós temos a Ele. Glória a Deus.
É difícil ouvir uma palavra como essa. Só que nós não temos o conhecimento das consequências da desobediência. Nós começamos a colher as maldições. Nós começamos a colher aquilo que não vem do Senhor por conta da desobediência. Por isso nós precisamos obedecer. Deuteronômio 28, versículo de número 15 diz que as maldições são fruto da desobediência. E quem não obedece não recebe as bênçãos do Senhor. Nós não conseguimos receber as bênçãos se não andarmos em obediência. E uma das qualidades de Josué era a obediência. Se você parar para olhar, desde o tempo de Moisés, Deus ele falava face a face com Moisés. Ele falava diretamente com Moisés. E ele tinha o poder de escolha. Deus ele falava: Moisés, vai, faça. E Moisés só ia e reproduzia aquilo que Deus mandou. E Josué, caminhando ao lado de Moisés, ele conseguiu entender que Moisés ele não conseguia as vitórias, não conseguia as coisas por mérito próprio, mas ele conseguia através da obediência. Então, naturalmente, Josué, aprendendo com Moisés, começou a se parecer com ele. Começou a ver a intimidade que ele tinha com Deus. E começou a crer naquele Deus que Moisés servia. Então nós temos a entender que quando Deus fala com Josué, não era difícil de ele entender. Por mais que aos olhos das outras pessoas que estavam de fora, que não estavam com Josué, quando Deus havia feito tantos milagres, quando ele caminhava com Moisés, aí eles podiam começar a questionar o porquê de seguir aquelas instruções que Deus havia te dado. Existem coisas que Deus vai entregar que é somente para você, que as pessoas que estão de fora, elas não vão entender, e elas nem precisam entender, porque você que caminhou com o Senhor, você quem viu Ele operando grandes milagres, fazendo coisas que o teu braço humano, que pessoas à tua volta não poderiam fazer, eles não precisam entender. Só você precisa acreditar na palavra que Deus liberou. Aleluia. Porque quantos processos que eu e você passamos, que estávamos sozinhos, sem pessoas ali do nosso lado, que pessoas que até poderiam te estender as mãos, mas não te estenderam, pessoas que viram você passar pelo vale e Deus não permitiu que elas te ajudassem. Por que Ele não permitiu? Porque a glória dele, quem faz é Ele, e a palavra foi liberada por Ele. Ele vai te ajudar. E Ele pode usar pessoas. O Senhor usa pessoas, mas existem momentos que a tua convivência, o teu relacionamento com Deus, quem vai ter que... Porque tem palavras que nós recebemos. O Senhor falava comigo sobre isso hoje. Ele falava: filha, você lembra quando eu liberei uma palavra sobre a tua casa, mas o teu cenário era desfavorável? Mas eu tinha uma palavra liberada. Você tem uma palavra liberada. E então o Senhor começou a falar comigo. Ele começou a falar comigo quando nós temos uma palavra, quando Ele libera uma palavra, a palavra vai na frente, sem mesmo que eu tenha chegado lá. Porque a palavra de Deus que Ele liberou foi: eu te dou, Josué, em tuas mãos. Eu te dou. A batalha já está ganha, você só precisa caminhar em obediência.
E então, quando nós caminhamos em obediência, debaixo da palavra que é liberada sobre a boca do Senhor Jesus, no mundo espiritual já aconteceu. A pastora sempre fala sobre isso. Ela sempre fala: no mundo espiritual já está pronto. E já está pronto. Ela fala isso sobre a palavra. Deus lhe diz: haja luz e ouve. Ele trouxe a existência com o poder da sua palavra. Então, o que é impossível para nós que estamos passando nossas dificuldades, nós que estamos passando por momentos difíceis, quando Deus já liberou uma palavra que é suficiente para restaurar a tua vida, para restaurar a tua casa, assim como aconteceu comigo. Ele restaurou a minha vida, não somente a minha vida. Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque um dia Ele liberou uma palavra. Glória! Você tem uma palavra liberada, mas quem sabe você se esqueceu. Aleluias. Quem sabe você se esqueceu da palavra. Quem sabe você esqueceu do poder que há na palavra de Deus. Josué se movimentou por uma ordem, por uma palavra. Quando ele fala: você vai escolher os seus guerreiros, você vai escolher os 7 sacerdotes, você vai escolher os 7 instrumentos para tocar. E então ele deu totalmente ali a ordem para aquele povo obedecer. Mas primeiro houve uma palavra que foi liberada. Aleluia. Eu não sei se você já conseguiu entender o que Deus quer falar com você nessa noite. Se você ainda não entendeu, eu quero começar a pedir para que você feche os seus olhos. E agora você vai começar a olhar para a tua vida e para toda a tua trajetória, toda a trajetória que Deus te fez, te sustentou, que Deus te livrou, que Deus te arrancou de cenários que eram para a tua morte, mas Deus pegou na tua mão a palavra de ordem no mundo espiritual. Vai, meus anjos, dá livramento para ele, tira ele daquele lugar. A graça de Deus está sobre este lugar, a presença de Deus está sobre este lugar. Você lembra quando aquela voz soprou no teu ouvido? Você pode ter pensado: é coisa da minha cabeça, mas você resolveu obedecer. Era a voz do Espírito Santo, era Deus que já tinha soprado uma palavra no mundo espiritual para te guardar, para te livrar, para te arrancar dos laços de Satanás. Você não vê, nós não vemos, mas já existe uma palavra dos céus ao nosso respeito. Já existe uma palavra de Deus liberada ao nosso respeito. Já existe o favor de Deus acompanhando essa igreja. Existe o favor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E então começamos a sentir, começamos a ouvir algumas vozes, que às vezes você ainda não tem conhecimento, mas que é a voz do Espírito Santo de Deus. Amados, quantas vezes o Espírito Santo soprou no meu coração, antes mesmo quando eu não tinha conhecimento que era o Espírito Santo, eu não caminhava com o Senhor. Quantas vezes saí para noites embaladas, noites a qual frequentava com pessoas que eu não conhecia, e a minha mãe estava lá de joelho, orando, intercedendo. Deus dá livramento, Deus dá livramento, e de repente eu senti vontade, eu não vou para tal lugar, e no outro dia um amigo falar: meu Deus, tal coisa aconteceu naquele lugar, um assalto aconteceu, algo aconteceu. Era Deus me livrando, era Deus dando a ordem no mundo espiritual através da intercessão. Porque quando nós oramos e intercedemos,
Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Mesmo que nós não estejamos lá, a presença de Deus está. Ele já viu, Ele sabe o que vai acontecer. Mas quantas vezes eu entrar, eu nunca falei isso para a igreja, mas quantas vezes quando eu era mais nova, lá para os meus 17 anos, entrava em carro de traficante, e entrava lá e andava com aquelas pessoas, e Deus dando livramento, Deus livrando, Deus guardando. Eu estou dizendo para pessoas que estão aqui, quem sabe você se esqueceu que você tem um chamado, que existe uma palavra liberada ao teu respeito. Pessoas que estão aí te empurrando para o propósito de Deus, cenários que estão te empurrando para o propósito de Deus, assim como Josué estava lá naquele cenário desfavorável, com a sua dor. Eu não sei qual é o cenário desfavorável que você está, mas você precisa se posicionar no mundo espiritual, através do teu posicionamento. Muralhas de impedimento vão cair, muralhas de impedimento irão romper. É trabalho que não vai para frente. Eu não consigo me firmar na presença de Deus, mas você não dá um posicionamento. Aleluia. Precisamos de posicionamento no mundo espiritual. Isso não estava na palavra, mas Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Posicionamento. O teu posicionamento tem o poder de mudar o teu cenário. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé nessa noite. E que, se possível, apagassem as luzes, por gentileza. Debaixo dessa palavra, eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos agora. Fecha os teus olhos no teu lugar agora. E fala: Espírito Santo, me lembra da palavra que o Senhor liberou na minha vida. Sim. Agora fecha os seus olhos, o Espírito Santo de Deus. Se houver um coração disposto, porque a palavra de Deus só vai dizer que Deus, Ele só trabalha em corações que estão abertos e sensíveis para receber. Deus, Ele não age por força, Ele não age por obediência, por desobediência. Ele não age sem que Ele seja convidado, não é por força e nem por violência. É através do coração aberto, disposto a receber a voz do Espírito Santo. Deus, Ele já liberou uma palavra no mundo espiritual. Antes mesmo que eu e você estivéssemos aqui, existia uma palavra sobre essa igreja. A palavra continua sendo a mesma. Obediência. Se você obedecer, se você se posicionar, eu derrubo essa muralha. Eu derrubo a muralha do impedimento que tem te impedido de caminhar, que tem te impedido de fortalecer a minha presença. Abandona todas as suas armas, abandona todas as suas culpas, abandona tudo aquilo que você entrou aqui nessa noite como um pensamento. Eu não consigo romper, eu não consigo avançar. Larga no altar do Senhor. Larga no altar do Senhor. Nessa noite Deus tem restauração nessa noite. Restauração sobre vidas que carregam grandes propósitos. Vidas que carregam chamados. Vidas que carregam aqui colheita para o reino de Deus. Por isso que Satanás tem paralisado. Satanás tem te paralisado no mesmo lugar. Satanás não tem te deixado avançar, porque ele sabe a potência que você é nas mãos do Senhor. E quando você caminha juntamente com a palavra que foi liberada no mundo espiritual pela boca de Deus, e você começa a caminhar
existia uma palavra liberada. Deus já liberou uma palavra no mundo espiritual. Mas sabe, somente se eu e você cremos na palavra, ela vai se concretizar. Porque as pessoas, elas não entendiam a lógica de andar com instrumentos tocando, dando a volta em silêncio, com aquela arca da aliança que estava lá, mas a presença de Deus estava com eles. Eles não temeram. Eles não temeram, porque Deus é rico. Eu não vou impedir você de caminhar. Eu vou exigir que vocês façam a sua parte. Eu vou exigir que vocês caminhem, porque ali fisicamente os homens estavam liderando a marcha, mas eles tinham uma palavra liberada. Então, enquanto você caminha aqui na terra, no mundo físico, Deus já mandou os anjos no mundo espiritual e já derrubou todas as muralhas, todas as correntes, porque a palavra de Deus tinha sido liberada sobre aquelas pessoas. As muralhas vão cair. Nessa noite Deus está abrindo visões espirituais. Pessoas que entraram aqui buscando por dons espirituais. Você que entrou aqui nessa noite buscando por dons espirituais nessa campanha. Você começou a falar: Deus, tem uma muralha na minha vida espiritual. Eu quero que você nessa noite venha aqui na frente. As muralhas que são espirituais, vem aqui na frente. Aleluia. Quem entrou aqui nessa campanha com uma muralha espiritual, que você fala: Deus, eu não consigo sentir mais a tua presença. Deus, eu não consigo mais ter sensibilidade espiritual. Você que tem o chamado, mas você paralisou no meio do caminho, vem até aqui na frente. Aleluia, não é por força e nem por violência. O Senhor quer liberar algo sobre a tua vida. Aleluia. Já existia uma palavra liberada. Tem mais pessoas aqui. Então eu gostaria que todos que entraram aqui nessa campanha, quem sabe você não entrou na primeira campanha, no primeiro dia, mas você chegou no segundo, no terceiro, e você entrou aqui querendo um posicionamento espiritual. Você queria receber intimidade espiritual. O Senhor Jesus está te pedindo: vem aqui. Ele tem uma palavra para a tua vida, mas a palavra de Deus só vai dizer que nós recebemos quando nós ali confessamos o Senhor. Então, às vezes, nós vamos precisar dar um passo. Existem pessoas que entraram aqui com problemas no casamento. As pessoas que entraram com problema no casamento, uma restauração, uma restituição. Eu não sei qual é o problema, mas você colocou na tua campanha o teu casamento. Deus está mandando você vir aqui na frente. Pessoas que estão passando por dificuldades no seu casamento, no seu relacionamento. Deus, Ele liberou algumas palavras que nem estavam no meu coração, mas Ele me direciona a falar. Existem palavras que estão te travando no mundo espiritual, mas que nessa noite Deus vai liberar uma palavra sobre a tua vida. E debaixo dessa palavra você vai caminhar. Pessoas que entraram aqui com problema financeiro. Você colocou o teu financeiro diante da presença de Deus. E aí você falou com Deus: Deus, eu vou fazer essa campanha também pela minha vida financeira. Vem aqui na frente. Pessoas que estão com problemas na sua vida, estão sem direção, estão precisando de um relacionamento com Deus. As pessoas que fizeram um propósito pelos seus filhos, venham aqui na frente. Filhos que estão desviados da presença
debaixo da tua palavra, debaixo da tua palavra, Senhor, nós queremos profetizar transformação. A palavra não é minha, a palavra é tua, Jesus. A palavra é tua. Você que está no teu lugar e fez um propósito com o Senhor individual e que eu não citei aqui, mas da mesma forma você quer receber, eu te convido para vir aqui à frente. Pai, em nome do Senhor Jesus, a palavra não é minha, a palavra é tua. E assim como a fé dos teus filhos, Pai, honra a fé dos teus filhos. Pai, o Senhor colocou em meu coração que essas pessoas que estão buscando, Pai, nesse quinto dia, por esses propósitos, o Senhor começa a liberar a ordem. Ele começa a liberar lá no mundo espiritual. Neste quinto dia, as palavras do Senhor estão liberadas ao respeito desta igreja, liberadas ao respeito da sua fé, da tua vida, da tua casa. Pai, em nome de Jesus, quebra barreiras espirituais, quebra, Senhor Jesus, pessoas que entraram aqui, Senhor, muralhas de impedimento que estavam travando a vida, Senhor Jesus, ministerial dos seus filhos. Em nome de Jesus, o Senhor está liberando a palavra e até o sétimo dia, antes de nós chegássemos lá, a palavra de Deus foi liberada hoje. Hoje tem transformação, hoje tem restituição, hoje tem unção de cura na tua casa, tem unção de cura no teu casamento, tem unção de cura no teu trabalho, tem unção de cura, restituição dentro da tua casa, dentro da tua família. Existe uma palavra liberada. Pessoas que estavam paralisadas, pessoas que estavam desacreditadas, pessoas que entraram aqui sem esperança, entraram em cenários desfavoráveis e entraram pensando: por que eu estou passando por isso? E assim como Deus disse a Josué: levanta-te, tende bom ânimo, levanta-te e larga suas ferramentas, larga a condenação dos seus pecados, larga tudo aquilo que te condenava e caminha debaixo da palavra liberada. Restituição, e a glória da segunda casa, assim diz o Senhor, será maior do que a primeira. Aleluia. Pessoas que entraram aqui, eu já caminhei muito na fé, já caminhei muito com Deus. Deus está dizendo: tenho porção dobrada de conhecimento, porção dobrada de cura, porção dobrada dentro da tua casa, porção dobrada de dons espirituais. Oh, Deus. Oh, glória. Poderoso. Aleluia. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Obrigada. Será que você pode, em teu lugar, agradecer a Deus? Glória. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela palavra liberada. Um novo tempo sobre esta igreja, pastor. Um novo tempo sobre esta igreja Deus está trazendo.
O Senhor diz que é algo que você fez com Ele. Um propósito que você fez com Ele. Enquanto o pastor estava ali no meio da igreja, ministrando, enquanto o louvor estava ministrando, o pastor ministrava assim: Deus, traga a tua presença para os teus filhos. Quem não conseguia sentir, traz a tua presença de novo. E o pastor profetizava. O pastor falava assim, enquanto passeava no meio da igreja, e profetizava. E Deus está dizendo: eu tenho porção dobrada sobre a tua vida. Eu tenho porção dobrada para este ministério. Eu tenho porção dobrada. Tem muitas lutas que você tem passado, tem muitas provações que tem enfrentado, mas mesmo assim não largou a tua fé. Mesmo assim não deixou de interceder pela igreja. Mesmo assim tem dobrado o teu joelho nas madrugadas e tem apresentado esta obra. E o Senhor está dizendo: eu vou levar quem eu preciso levar, e eu vou trazer quem precisa trazer. Assim diz o Senhor: a segunda glória, a casa será maior, a segunda casa será maior do que a primeira. Respaldarei a glória que está sobre a tua vida e trarei restituição sobre a tua casa e sobre este ministério. Assim diz o Senhor. Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus. E é isso que o Senhor colocou no meu coração, amados. Glória a Deus. Continuem orando por esta igreja. Continuem orando pelos nossos pastores. Continue profetizando as bênçãos sobre a vida deles. Porque existem coisas que nem mesmo você orou, mas que você recebeu foi através daquilo que eles profetizaram sobre a vida de vocês. Então nós precisamos profetizar as bênçãos sobre a vida deles. E debaixo dessa palavra, que nós possamos encarar as nossas dificuldades e que nós possamos nos posicionar no mundo espiritual através daquilo que Deus ele precisa fazer nas nossas vidas. Depende do nosso posicionamento. E aquilo que Deus ele falou no meu coração, e neste dia Deus estava liberando a palavra. Então você precisa acreditar nessa palavra. A palavra não vem de mim, não vem do homem, mas a palavra vem de Deus. Assim como Josué, ele liberou, ele andou debaixo da palavra que Deus havia liberado, e as muralhas se romperam, as muralhas foram ao chão. Assim nós temos que crer que Deus liberou a palavra no mundo espiritual. E aquela palavra tem o poder para nos fazer chegar e vencer em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Quem tomou posse da palavra, diga: eu, pastor. Glória a Deus. Leve essa palavra para a sua vida. E hoje, Deus falou muito sobre posicionamento. Enquanto a evangelista pregava, Deus me fazia lembrar de algo a respeito do posicionamento. Nunca sair da posição. Porque as armas espirituais que Deus nos dá, ela não aparenta dar medo nenhum aos nossos inimigos. Talvez se aquele povo desse voltas com catapultas, com escadas, os inimigos iam o quê? Se preparar. Mas como eles estavam dando volta em silêncio, não aparentou medo nenhum para o inimigo. Por isso que o posicionamento, a oração, as nossas armas é o que pega o inimigo de surpresa. Quer ver um exemplo? Irmãos, essa chave, comparado ao tamanho desta porta, a chave é grande ou é pequena? Pequena? O inimigo ele enxerga como pequeno. Assim são as armas que Deus nos dá, mas são pequenas chaves, posicionamento e obediência que abrem grandes portas.
Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus. Fique na posição que Deus te mandou. Faça o que Deus te mandou. E o inimigo vai achar que é pequeno. Às vezes a oração, às vezes o jejum, às vezes uma campanha, às vezes ele usa pessoas falando assim, não vai dar em nada. Mas quando você vê, horários gigantescas estão caindo. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Eu posso ver pelos olhares da fé, Deus entregando chaves pequenas, através da palavra que foi ministrada hoje, mas derrubando grandes muralhas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Irmãos, já vou encerrar o culto, aproveitando que você está de pé. Temos algum recado, além da oração que está sendo feita às terças-feiras com as mulheres aqui, com a diaconisa Leia. Então você que quer vir na oração, todas as terças-feiras às 19h30, estaremos comunicando ali pelo grupo. Quem não está no grupo ainda, no final do culto deixa o número. Eu já dei o número do nosso irmão Giovanni, já o terceiro culto dele, já vamos colocar eles no grupo da igreja, se eles quiserem. A minha esposa vai pegar o seu contato lá no final do culto, para vocês estarem por dentro da programação da igreja. Glória a Deus. Mais algum recado, obreiros? Obreiros? Mais algum recado? Não? Não. Então estenda as suas mãos na posição de receber. Está sendo bênção essa campanha. Não perca nenhum dia. E no domingo nós temos o culto da família. Venha, traga mais um, que vai ser uma bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce e rica comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre, todos os dias. Se Deus é por nós,